Olá pessoal, então continuando com a nossa análise sobre a raiz e sobre o radicalismo, que tem a mesma raiz, essas duas palavras, né? Então o radicalismo é quando a raiz vem à tona, né? E é quando geralmente aquele determinado ser é agredido de alguma maneira, às vezes é uma maneira ilusória, enfim, mas ele se sente agredido, ele coloca as suas raízes e às vezes pode até morrer. Né, um ser qualquer. A gente deve lembrar que inúmeras povos, cidades desapareceram, foram completamente destruídos, como por exemplo Troia pelos gregos, como por exemplo Cartago pelos romanos. Cartago foi completamente destruído e os romanos passaram em sal para que Cartago nunca mais voltasse. Depois voltou a Cartago romana, mas a Cartago dos fenícios, que tinha aquele cunho comercial e incomodava Roma pelo seu crescimento, pelos seus aspectos também democráticos, né? Foi destruído por Roma, por medo. Então, muitas vezes um ser é destruído, mas quem decide isso é a história, não é a gente. Mas aquele espírito daquele ser, ele volta eventualmente, porque nesse caso sempre são dois mundos que disputam entre si, como eu já disse diversas vezes aqui. É o mundo da terra, ligado à terra, à produção agrária, que estabelece valores conservadores, imutáveis, hierárquico, Deus acima de tudo, o céu, e aqui os seres humanos têm que seguir um determinado script, não tem liberdades, né? Geralmente são regimes do tipo assim, imperadores, czares, né? Chefe, oligarquias, ligados à terra, ligados à terra. E o mundo ligado à mercadoria, ligado ao comércio, ligado muitas vezes chamado a civilização atlântica, porque é da água, a água tem essa coisa de estar sempre mudando, de navegar, de mudar, né? Mas é um mundo ligado ao comércio, à indústria, aos bancos, à burguesia, ao proletariado. Esse mundo, ele surge depois no mundo e ele vai sendo destruído, atacado e muitas vezes destruído, mas ele volta e vai indo e se consolidando, até que ele venceu em certo sentido no Ocidente a partir da Revolução Francesa, mas foi atacado muitas vezes ainda pela Prússia, depois pela Alemanha, ou seja, por um conjunto, na verdade, de forças, mas liderado por esses lugares mais conservadores. E agora, mais uma vez, é isso que acontece. Então, na verdade, não é uma iniciativa só do Putin. Ali tu tem uma estratégia montada possivelmente pelo Putin junto com quem? Com o Jinping, né? Que também tem uma visão contra essas liberdades individuais, porque eles consideram que isso é uma bagunça, isso é uma coisa, né, uma autofágica, uma coisa que se autodestruir. E essa liberdade de costumes, na cabeça desse mundo, é uma degeneração do ser humano. O ser humano vai acabar porque mistura homem com mulher, preto com branco, ariano com outras figuras, enfim. Nesse caso não é bem ariano, mas enfim, a ordem, entende? A obediência à ordem, porque o populacho ele levaria à degeneração. Essa é a visão que sempre se levantou contra os regimes democráticos. Então veja, o Putin justifica a guerra na Ucrânia porque a Rússia está sendo ameaçada. Na verdade, a Rússia nunca foi ameaçada, né? A OTAN, que aos poucos está cercando a Rússia, a Rússia foi cercada a pedido dos países, insistentemente os países como Polônia, como a própria Ucrânia, pediram para entrar na OTAN, e a OTAN, que é uma organização militar de defesa colegiada, resistiu a isso. Claro que os Estados Unidos era favorável. Os Estados Unidos era favorável à entrada dos países do entorno, porque os Estados Unidos, ele diz que ele defende a democracia, certo? Eu acho que por um lado é verdade, por outro lado também ele entende como alastramento do seu poder, né, contra o poder da sociedade mais antiga. Mas também tem uma disputa econômica, ou seja, são várias coisas aí. O que o Putin intenciona? A volta do Império Russo, sendo ele o czar.
Entende? Até onde ele vai depende da resistência do entorno. Não nos esqueçamos que ele está armado até os dentes, inclusive com bombas atômicas. Então isso muda o conflito. E a China? Qual é o interesse da China? A China, ela é mais centrada em si. Ela nunca estabeleceu um império. Ela não tem interesse em nos dominar. A China se considera o Império Central. Inclusive o nome China são duas figurinhas que significam Império Central. Então o chinês se sente o Império Central. Então ele não tem interesse, mas ele tem interesse em ter a supremacia global, porque ela fabrica, ela ganha pelo comércio, ela domina pelo comércio. Eu digo isso porque aí por 1300 a China era o país mais desenvolvido do mundo, muito mais que a Europa. Então, pela Rota da Seda, ela exercia supremacia quase no mundo, levando seus produtos com navios e levando os governantes do mundo para lá, para a Cidade Proibida. Então, ela já exerceu esse papel. Depois, ela se recolheu. Em torno de 1300, ela se recolheu. Foi quando a Europa, no mesmo momento, se expandiu. Veja, essa coincidência de uma se recolher e outra se expandir, eu digo que não foi coincidência. Isso mostra como a história ela prepara, assim como ela tem a flor, depois tem o fruto, desaparece a flor, aí vem o fruto, porque é a hora do fruto. Então a flor se recolhe, na verdade ela se transforma no fruto. Mas a China ali se recolheu e a Europa se expandiu e conquistou a América e formou o Ocidente, certo? Essa é a visão desse canal, eu já falei uma porção de vezes, certo? Mas o velho mundo, representado pela Ásia, que é filha de quem? Da África, certo? Ela tem um conflito de gerações com o Ocidente. Então, nas guerras aí, franco-prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, antecedidas por outros conflitos, como a Guerra dos 100 Anos e muitos outros conflitos, eram essas duas visões de mundo, um mais a Oriente, outro mais a Ocidente, que disputavam o poder. E a Belle Époque foi um momento em que o mundo rural que tinha perdido, né, na Revolução Francesa, ele venceu a França, e se estabeleceu um equilíbrio entre esses dois mundos, por isso Belle Époque. Esses dois mundos, o mundo da terra e o mundo da indústria, do comércio, do dinheiro, eles conviveram, sabendo que ali adiante eles iam se chocar de novo, como aconteceu depois na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E agora é de novo esse choque. Só que agora a base lá ao Oriente, que é a China em certo sentido, está mais participando, porque na Primeira e na Segunda Guerra Mundial a China ainda estava dormindo, agora ela acordou. Então o conflito é realmente global. Qual é que vai ser o desenlace, então, dessas duas coisas? Que tem, como uma árvore, elas têm as flores, têm os frutos, tem o caule e tem as raízes. E as raízes às vezes se mostram, como na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, certo? Tem um certo radicalismo aí. Tem uma máquina de moer carne aí montada pelo Putin e a Ucrânia tenta se defender, certo? Então como vai ser a solução disso? Que pode até levar à destruição do planeta, da civilização, como recentemente e várias vezes já o Putin ameaçou, né? Mas eu acredito, pessoal, que não vai chegar a esse ponto, porque esse pessoal também é racional, né? Eles sabem muito bem que quem iniciar isso está fadado a ficar muito mal. Então fica no âmbito da ameaça, certo? E além do mais, eu acredito que a história, ela não adianta eu decidir apertar o botão da bomba atômica, para ser bem direto, porque eu vou morrer antes de chegar no botão de alguma maneira. Ou seja, existem mecanismos que impedem a destruição disso que foi feito, porque não teria o menor sentido fazer para ser destruído. Porém, se tudo isso for destruído, ou a maior parte for destruída, pessoal, é porque então os planos são outros. Os planos são outros. O objetivo talvez não seja o que a gente imagina ou o que eu imagino, ou então esse objetivo deva ser alcançado mais adiante, né? Mas eu acredito pelo todo que não. Então como é que vai acontecer a saída desse impasse? Bom, a gente pode olhar como aconteceu no passado, certo? Porque ciência é isso. Ciência, tu olha o que aconteceu
aí tu infere uma lei, um funcionamento, nesse caso da história, é uma espécie assim de sociologia ou ciência da história, né? E dizer, vai acontecer de novo dessa maneira, ou mais ou menos parecido dessa maneira. Então, como é que foi acontecer? Como que aconteceu na última vez que a gente esteve num momento parecido com esse? Que momento que nós estamos vivendo, pessoal? É um momento de profunda divisão do mundo. Entre direita e esquerda é uma simplificação, não é bem entre direita e esquerda. Digamos assim, no Brasil é entre Bolsonaro e Lula, ou PT versus Bolsonaro. Sendo que o Bolsonaro aqui é o da hora, né? Porque já foram outros antes, né? Mas desse lado sempre, da esquerda sempre teve o PT. Então, parece uma força que quer ir para frente, se auto-intitula progressista, e uma força mais conservadora que diz, não, vamos voltar para o passado, para o século XIX, Deus acima de tudo, a hierarquia aqui, como é que se diz, né? A chinelagem aqui embaixo, bem comportadinho, populacho. Então essa visão de volta ao passado e uma visão de ir para frente. A esquerda às vezes não tem muita clareza desse ir para frente. Às vezes a esquerda se junta a um pessoal que quer ir para trás, como por exemplo o Putin e o próprio Hamas, que querem carregar o mundo para onde? Para o século XIX, né? Ambos têm em comum isso. Eles querem um mundo de submissão por parte do Hamas, do Islã, da parte radical do Islã, né? E o próprio Putin voltando para uma realidade de países vassalos da grande Rússia. O Putin não quer dominar o mundo. Mas se deixarem ele vai, né? Mas ele não quer dominar. Ele quer dominar o leste europeu, que é a casa dele. Ali, então, ele gostaria de estabelecer de novo essa suzerania dele aos países vassalos que são a Polônia e tal. E quem fica achando que ele tem razão, eu acho que no fundo tem preconceito contra eslavos, que é o pessoal que mora lá. O que quer dizer eslavo? Escravos, os gregos que deram esse nome. Então ali era um lugar de suzerania e vassalagem, de senhor e servo. E a luta da Ucrânia, da Polônia, é para não ser mais vassalo. Vocês entendem? Essa é a luta deles, tá? Mas como nós vamos sair? Então, o que aconteceu? Quando aconteceu um período parecido com esse? Foi justamente no entreguerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre fascistas de um lado, Hitler, Mussolini, e comunistas do outro, e tinha o exemplo da União Soviética, que estava crescendo, e vocês me entendem? Então, tinha, e no final, quem ganhou? Será que ganhou os comunistas ou será que ganhou os fascistas? Os fascistas não ganharam, né, pessoal? Apesar que eles estão voltando, né? E os comunistas? Não ganharam também, mas apesar que eles estão voltando. Então eu vou dizer que o que está acontecendo hoje é uma repaginação deste tempo do entreguerras, que o Gramsci chamou tempo de monstros, porque ali tinham dois mundos disputando, um querendo nascer, outro querendo não morrer, certo? E num tempo de monstros, os mundos se misturam, cabeça de um, perna do outro, braço do outro. Já falei no meu canal sobre isso, certo? E aí nasce o fascismo, nasce o próprio comunismo, era um tipo de fascismo, porque a ditadura do proletariado diz assim, nós proletários somos a maioria, então nós vamos impor. É um tipo de fascismo. Não é de direita, né? É um fascismo de esquerda. Mas o fascismo histórico, quando se fala fascismo, a gente está falando de Hitler e Mussolini, da Alemanha nazista, da Itália fascista. A gente está falando daquele pessoal que diz assim, olha, a maioria é bucha de canhão, a elite é quem manda, e calem a boca porque nós temos a força, nós nos juntamos aí, somos mais fortes, e vocês, que não são tão fortes, vocês, se têm juízo, né, se enquadrem. Isso que é o fascismo, certo? Muito bem. Nenhum dos dois foi para frente. O que foi para frente? Foi nenhum, nem outro. Foi o nem, certo? Que nem tem hoje o nem, certo? Tem o nem. Nem Lula, nem Bolsonaro. O nem PT, nem o outro. Tem o nem, certo, pessoal? Então nós chegamos no ponto certo. Quem foi adiante foi o nem. O nem, que foi o quê? A social-democracia. Porque a questão ali estava restrita ao Ocidente. Era uma guerra no Ocidente. Entende? Estados Unidos, Europa, certo? Hoje ela está, como eu disse, ela é global porque a China entrou.
né? E todo mundo está enquadrado de uma maneira ou de outra nessa disputa. Mas tem de novo um nem. Então eu queria parar aqui para dizer como a palavra, às vezes a gente não se dá conta, uma palavra qualquer, boba, ela indica coisas para a gente. Ela diz o seguinte, é um nem. Vocês entenderam? É o nem do Bolsonaro e do Lula. Eles têm uma relação, né, pessoal? Eles têm uma relação. É entre tapas e beijos, mais tapas do que beijos, mas eles têm uma relação, certo? E dessa relação está nascendo um nem. Será que ele vai nascer em breve? Eu não sei qual é a gestação desse nem, vocês me entendem? Mas ele vai nascer, porque é o nem que vai tirar a gente deste momento. E a nível global também vai ser um nem que vai tirar. Pode ser atores que estão hoje na política, pode ser o Lula, pode ser até o Bolsonaro, sei lá. Todo mundo pode mudar, né, pessoal? Pode ser, eu acho que o Trump dificilmente, mas talvez o Partido Democrata nos Estados Unidos tem figuras que me lembram o nem. Na Europa tem várias, enfim. O nem vai nos tirar dessa situação, na minha avaliação. Então eu acho que o Ocidente e o outro lado, eles vão se cozinhar até que vai se criar uma coisa que vai levar o mundo para fora disso, um novo entendimento global, sem hegemonias, mas um planeta administrado como um todo. Porque veja, eles ficam disputando se o fulano cresce mais ou o fulano cresce menos. Por exemplo, o Brasil tem que crescer mais que os Estados Unidos. A China tem que crescer mais que os Estados Unidos. A África tem que crescer mais do que nós, e mais do que a China, e mais do que os Estados Unidos, porque são regiões mais pobres. Então o foco tinha que ser global. Não se um país cresceu mais, então ele tem razão, o outro cresceu mais, menos, então não tem razão. Uma coisa estúpida isso, certo? Tem que ter um olhar global. Nós temos que pensar no planeta globalmente, não por interesses desse ou daquele, de oligarquias daqui ou dali. Esse nem vai crescer e vai tirar o mundo disso, na minha opinião. Mas veja, a palavra mais uma vez nos mostrou o quê? Que tem um conteúdo que não está no mundo. Vocês entendem isso? Por que o nem não está no mundo? Porque ele vem da história. A história está num território alhures. Esse termo é do Kant, mas ele não estava falando da história. Ele falou de um território alhures, que é o que a gente quer descobrir, que eu quero explicar aqui. A ciência precisa para descobrir esse território. Mas enquanto a gente não descobre, ele comanda. Porque nós, pessoal, não decidimos praticamente nada. Na nossa vida não é precisa, eu já disse. Navegar é preciso, essa ciência é precisa. Mas na nossa vida cotidiana não é preciso. Em compensação, a gente não pode ir muito longe, né, pessoal? Pensa bem, decidiram o meu nome, decidiram a língua que eu ia falar, decidiram a minha nacionalidade, decidiram a minha religião, decidiram tudo. Decidiram o meu costume razoável, que além daí eu não posso, decidiram tudo a meu respeito e a respeito de vocês também. Então que liberdade a gente tem? Portanto, dentro da nossa vidinha, sem liberdade, a gente não precisa ter uma ciência precisa. Mas para o ser humano se colocar a cavaleiro da situação, ser senhor do seu destino, descobrir tudo que está encoberto, ele precisa de uma ciência precisa. Por enquanto que ele não tem essa ciência precisa, a história vai comandar o ser humano. Porque enquanto ele não tem uma ciência precisa, ele é infantil. Ele não pode comandar a história, porque ele ainda é muito infantil. Aqui deu um probleminha. Vamos ver se eu consigo tirar esse probleminha para acabar. Então eu tenho que dar mais um tempinho aqui, porque... Então, pessoal, consegui. Então eu vou encerrar agora o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Voltarei com novos vídeos. Abraços. Até!